Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem ela é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô, ou seja, ela é uma mensagem geral. Pegue para você o que faz sentido. Vamos começar então. Essa semana ela já começou bem interessante, até porque a gente começa com o 9 de ouros, que é uma carta que fala para a gente desfrutar das recompensas, principalmente do nosso trabalho e principalmente valorizar o que a gente conquistou e a nossa independência. Então é uma carta que fala muito sobre realização, sucesso, independência, um certo conforto e até uma sensação de satisfação, de ser suficiente. Então, essa carta ela fala muito sobre principalmente sobre a questão material, né? Que Ouros é um naipe que fala sobre as conquistas materiais, mas ela fala também sobre a nossa trajetória, que a gente chegou até aqui, construindo, seja de forma material ou mental, mas sempre levando em consideração o nosso caminho, principalmente isso. Então o 9 de ouros ele fala justamente para a gente se valorizar todas as nossos sacrifícios e principalmente agradecer por eles. A próxima carta é o 10 de ouros. Essa semana está muito dourada. E está falando pra gente que vai ter segurança e estabilidade a partir de agora e que isso está ao nosso alcance, seja através do trabalho que a gente já realiza. Para algumas pessoas vai ter alguma oferta de trabalho, então vão voltar a trabalhar ou trabalhar em outro ramo, trabalhar como renda extra. Então tem muita coisa boa, muito dinheiro vindo aí, até porque o 10 de ouros ele fala justamente sobre estabilidade financeira, mas também familiar. Então fala justamente que tem estabilidade, tem segurança para cá, principalmente no meio material. A próxima carta é o 6 de ouros, também de ouros. E ela fala pra gente compartilhar os recursos, sejam eles mentais ou materiais, com as pessoas ao nosso redor. Então, para algumas pessoas, vai falar sobre generosidade. Para algumas pessoas, elas vão realmente abrir mão de um pouquinho que elas possuem para ajudar as pessoas que estão ao redor dela. Mas, para outras pessoas, também tem a ver sobre compartilhar, sobre abrir mão de uma certa segurança que a gente tem para realmente ajudar um novo passo, seja nosso quanto das pessoas ao redor. Até porque quando a gente fala de compartilhar, não é só uma questão financeira, pode ser uma questão de conhecimento, pode ser uma questão de estar lá para alguma pessoa, mas estar dando o apoio necessário para que essas pessoas estão precisando. Mas principalmente, essas 3 cartas já no início da leitura falam sobre abundância. Então, para algumas pessoas, aquela resposta que você estava esperando, ela vai chegar. E esse sufoco que você está passando, ele vai chegar ao final. Até porque 3 cartas de ouros assim, para começar a leitura, é muito bom. E de numerações altas, né? O 6, o 9 e o 10. A próxima carta é a sacerdotisa, que fala para a gente confiar na nossa intuição e principalmente entender que as respostas elas estão dentro da gente. Então acreditar no nosso potencial, entender que a gente está realmente sendo acolhido, sendo levado a alguns caminhos que são o melhor caminho para a gente. Então a sacerdotisa vem trazendo essa sabedoria interior de entender que, primeiramente, você merece, tá? Segunda coisa,
Você conquistou isso, então valoriza. E por último, aceita, agradece e continua seguindo a intuição pelo que é certo para você. Então a sacerdotisa, ela realmente está trazendo as emoções, as sensações de externalizar o que você tem de conhecimento, o que você realmente acredita que é o certo para você, para justamente facilitar o seu andar a partir de agora. O 3 de paus, ele também vem falando que o horizonte ele é bem promissor e que a gente deve realmente se manter confiante. Então, acredite no seu processo, tem muita expansão chegando, tanto é que ele está olhando para frente, né? E não olhando para o que já passou, e sim para o caminho que ele vai seguir. Então, tem muita perspectiva de progresso, de evolução, de maturidade nesse seu caminho. E a estrela, novamente, assim como a sacerdotisa, vem confirmando que a gente tem realmente a espiritualidade, a sua fé te auxiliando nesse processo. Então, a sua intuição, suas inspirações, elas vão estar reforçadas e renovadas, até porque a gente está com tudo conspirando a nosso favor. Então, fica tranquilo, continua fazendo o que você está fazendo, que está dando certo e que as coisas estão realmente fluindo. Cada coisa tem o seu tempo para acontecer, então respeita esse tempo, não força, mas também não abandona nada, né? Até porque se a gente pelo menos não fizer um pouquinho, se esforçar um pouquinho para conquistar e realizar as coisas não vão aparecer de mãos beijadas, né? Mão beijada. Elas precisam realmente que a gente tenha uma certa decisão, uma ação, um envolvimento para realmente acontecer e a gente aceitar. A próxima carta é o Rei de Paus e ela fala principalmente sobre liderança, sobre visão do que precisa ser feito, do que precisa ser ainda construído, planejado para a gente ter esse progresso contínuo. Então é uma carta que fala muito sobre a nossa capacidade de liderar, organizar, planejar para que a gente possa seguir os nossos objetivos ou até mesmo auxiliar outras pessoas a seguir esse objetivo. Então, novamente, ela fala sobre as questões compartilhadas, né? O 6 de ouros estava falando para a gente trabalhar um pouco mais em harmonia. O Rei de Paus também está falando sobre esse compartilhamento de auxiliar as pessoas ao nosso redor e a si mesmo. O 6 de copas também vem para cá dizendo para a gente refletir sobre o passado, mas lembrar que a gente está no presente. Então, por mais que a gente tenha um certo apego às coisas que aconteceram, até um medo de soltar, a gente realmente já está em processo de cura, já está em processo de amadurecimento. Então a gente vai justamente entender que essas coisas ficaram no passado e que a gente precisa agora se focar em uma nova trajetória. Então, por mais que as memórias, a nostalgia e principalmente a alegria do passado seja contagiante, dá aquele quentinho no coração, tem muito mais coisa boa para a gente conquistar e realizar daqui para frente, seja nas questões familiares, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, enfim, no que você sentir que funciona para você. E principalmente, gente, o 4 de espadas vem chegando pra gente falando o seguinte: você já realizou bastante, mas permita-se também descansar, aproveitar, refletir e se recolher um tempo para posteriormente utilizar essas energias e potencializar esse caminho, de certa forma. Então, o 4 de espadas, ele fala justamente que o espadas é muito emocional. Então, ele fala assim, que essa conquista material, esse desapego emocional que está acontecendo, todo esse processo que a gente está caminhando, ele é muito forte.
e que mexe muito com o que a gente trabalhou, com o que a gente viveu, querendo ou não, está quebrando certas estruturas. E que a partir de agora a gente vai poder respirar fundo, vai precisar se recolher um pouco mentalmente para justamente encaixar as coisas no lugar e planejar, ter essa visão do que precisa ser feito e continuar caminhando com esse progresso. Até porque não é porque a gente conquistou alguma coisa que a gente vai deixar de viver e conquistar mais coisas, seja no âmbito emocional, seja no âmbito material, financeiro. Então, reserve um tempo para você, mas não deixe de lembrar que a vida continua. Então, basicamente, a leitura hoje, ela vem falando que você vai sim conquistar alguma coisa, vai ser muito importante para você, comemore, celebre e continue entendendo que você chegou em mais um patamar, mas que você ainda precisa planejar, pensar e colher o progresso desse acontecimento. Então, continua na sua caminhada que está dando tudo certo, mas lembre-se, pense, reflita sobre as suas ações, sobre o que está acontecendo na sua vida, tire um momento para descansar, para também não se sobrecarregar emocionalmente e que logo, logo também vão vir mais novas coisas para a gente aproveitar. Essa foi a mensagem de hoje, espero que ela tenha ressoado com vocês. Se fez sentido, comenta aqui embaixo e até a próxima semana.